Olá, no programa de hoje, heranças que marcam a história da América Latina. As raízes que condicionam as relações de trabalho, as desigualdades racial e de gênero e o papel da religiosidade na região. As violências que atravessaram séculos, as peculiaridades dos processos de independência política e as transformações econômicas e sociais que se sucedem até os dias atuais. Eu converso com o historiador e professor da USP, Oswaldo Cogiola, autor do livro América Latina, do colonialismo ao imperialismo, em lançamento pela LF Editorial. Bem-vindo, Oswaldo, um prazer recebê-lo no Mundo Político. Prazer é meu, muito obrigado pelo convite. Oswaldo, você é um conceituado escritor na cena internacional, autor de 80 livros em 5 línguas. E o lançamento dessa nova obra coincide com o bicentenário da independência da Bolívia, celebrado esse mês. Como esse pano de fundo e outras peculiaridades latino-americanas lhe inspiraram para um resgate profundo da história da região? Bom, o livro que eu produzi, que está aqui, tem aproximadamente 160 páginas. Logicamente, se trata apenas de uma síntese. O que chamamos de América começa a existir com a chegada do colonialismo ibérico nas nossas margens, certo? Que deu lugar aos impérios coloniais de Portugal e de Espanha, e posteriormente se somaram Inglaterra, França e Holanda como potências colonizadoras das Américas, certo? A partir disso, do contato, que foi também uma destruição em grande parte dos povos originários, do afluxo de colonizadores e de posteriormente do afluxo devido às necessidades de mão de obra de, digamos, populações vindas dos mais diversos pontos do planeta, se criou a imagem de que a América seria uma espécie de grande liquidificador das raças e das etnias existentes no mundo, ou seja, um continente onde haveria uma diversidade e uma junção de diversas etnias como não aconteceu em nenhuma outra parte do mundo. Ou seja, que seria uma espécie de evidência palpável da solidariedade humana para além das suas origens, das suas civilizações, das suas origens étnicas e tudo mais, certo? Por trás dessa história, que foi teorizada por alguns historiadores latino-americanos no início do século XX, se esconde outra realidade, uma realidade de divisão em classes, de opressão externa, de opressão interna, de opressões derivadas de questões étnicas, de questões nacionais e de questões de classe. Então, uma síntese que nos permita ser conscientes do que é essa América Latina na qual nós vivemos, deve levar em conta tanto o primeiro aspecto, ou seja, a extraordinária variedade étnica e civilizacional existente na América Latina, quanto do segundo e decisivo aspecto, que esta variedade étnica e civilizacional se produziu num quadro de exclusão, de opressão, de exploração, tanto nacional quanto étnica, quanto de classe, certo? Que marcaram a história da América Latina desde seu nascedouro até o presente. O livro chega até a virada da era do século XX, certo? Mas pega como ponto inicial, efetivamente, a colonização ibérica. Dentro desse contexto, qual foi o peso da catástrofe demográfica gerada, pela destruição completa, a aniquilação mesmo de sociedades nativas ali no período inicial de colonização? O peso foi enorme, porque muitas regiões que estavam densamente povoadas por populações originárias, hoje praticamente carecem dessas populações. As cifras dessa catástrofe são ainda hoje contraditórias, porque na época não existiam praticamente censos. O único que temos são estimativas posteriores de historiadores. Algumas dessas estimativas situam a população das Américas em algo perto de 100 milhões de habitantes quando a chegada dos colonizadores. Outros falam em aproximadamente 80. O fato é que, no final do século XVIII, a América,
possuía apenas 15 milhões de habitantes. Tzvetan Todorov, um grande autor de origem búlgara, definiu o genocídio das Américas como o maior genocídio da história da humanidade. A palavra genocídio é polêmica, porque supõe uma intenção por parte do genocida de acabar com o povo em questão, certo? Essa intenção, evidentemente, não existiu. Os colonizadores ibéricos e de outras latitudes europeias não pretendiam aniquilar os povos originários, pretendiam fazê-los trabalhar em seu proveito. Mas a necessidade de utilizar métodos extremamente violentos para que esse fim fosse realizado levou a um extermínio devido às duríssimas condições de trabalho. Houve também um papel enorme do chamado choque biológico, ou choque microbiano, ou seja, os indígenas foram afetados por doenças para as quais não tinham anticorpos, que eram trazidas pelos colonizadores europeus. E, finalmente, a grande consequência, particularmente forte no Brasil, no Caribe e no sul dos atuais Estados Unidos, da atual América do Norte, que foi, diante da insuficiência ou de outro tipo de problemas que impediam de utilizar plenamente a mão de obra indígena, inclusive porque ela tinha praticamente desaparecido em algumas regiões, apelou-se para a escravidão africana, ou seja, para o transporte em massa de aproximadamente 14 ou 15 milhões de africanos para as costas latino-americanas, que determinou que uma boa parte da nossa população seja afrodescendente, certo? Portanto, o impacto desse, digamos, contato entre civilizações, como é chamado de maneira um pouco imprópria, porque foi muito mais do que um contato, e também a palavra choque não chega a ser totalmente apropriada, porque o que houve foi uma submissão violenta, não um choque entre iguais, determinou as linhas de força em todos os sentidos da palavra, cultural, étnico, social e nacional, da nossa América Latina, que hoje está composta por elementos de todas essas populações, mas situadas numa posição socialmente diversa que reflete a maneira original em que foram integrados, em que se integraram ou foram integrados compulsoriamente na sociedade americana. Qual foi o papel da religiosidade nesse processo de colonização e na construção do próprio tecido social, né, com efeitos que ainda perduram? O papel da religiosidade foi decisivo, em primeiro lugar, pelo papel opressivo que a nova religiosidade teve nas Américas. Devido aos parâmetros existentes na época, no início da colonização, uma colonização só poderia ser justificada em função de um propósito religioso, pois aí a religião cristã, dominava a Europa da época. Portanto, a legitimidade da empresa colonizadora foi legitimada com argumentos religiosos. Era necessário trazer a religião verdadeira aos índios, ou seja, cristianizados. Houve um grande debate, por exemplo, se era possível implantar a escravidão nas Américas. A Igreja cristã, a Igreja católica, determinou que a escravidão era impossível, porque estas populações não eram populações infiéis, que tivessem rejeitado a mensagem cristã, certo? Isto poderia se aplicar, por exemplo, às populações árabes, que eram dissidentes do cristianismo, ou ao judaísmo dentro da Europa, mas não à religiosidade dos povos indígenas, certo? E nós tivemos aí desde teólogos que justificaram, certo, a completa submissão dos indígenas, até aqueles que tentaram que eles fossem tratados de maneira mais humana para que fossem cristianizados. O papel mais importante neste sentido coube a um frei dominico chamado Bartolomé de las Casas, certo? A partir daí, houve um desenvolvimento da religião, sempre com este papel de justificador essencial da colonização das Américas. É claro que este papel mudou quando se tratou de formar estados nacionais que, por princípio, eram estados modernos, portanto, independentes da religião. E a religião teve que ser reformulada na sua relação com a sociedade quando se constituíram os estados independentes. Um aspecto decisivo é que na América, assim como na cultura e na arte, também na religião se produziu uma espécie de sincretismo
entre as crenças religiosas dos povos, certo, que foram submetidos a uma cristianização. Assim, se toda uma série de características das religiões africanas sobreviveram e fazem parte hoje da cultura brasileira e da cultura de outras regiões das Américas, do Caribe, etc., como a religião cristã era obrigatória, essas sobrevivências acabaram sendo introduzidas na religião cristã predominante nas Américas. Isso aconteceu com elementos da religiosidade africana e também com elementos da religiosidade indígena, ou seja, da religiosidade que possuíam os povos originários das Américas, dando lugar a uma espécie de sincretismo religioso nas Américas que hoje sobrevive e sobrevive de modo conflictivo, certo, com as diversas correntes do cristianismo e com as diversas religiões que fazem parte da população atual das Américas. Esse sincretismo, repito, não foi apenas religioso, foi o aspecto religioso de um sincretismo cultural, certo, onde tradições vindas de baixo, dos oprimidos dos países americanos, e vindas de cima, daqueles que colonizaram os países americanos, acabaram se misturando e muitas vezes as tradições vindas de baixo tendo, como foi o caso do Brasil, por exemplo, mais força do que as tradições vindas de cima. Nos países da América Espanhola, nós temos todo um folclore que está totalmente dominado por elementos vindos das populações originárias. Portanto, a religião, assim como a cultura em geral, foi objeto, foi um campo de disputas e um campo de relações de força conflitiva entre as diversas partes que constituíram a sociedade colonial e posteriormente viram a constituir as sociedades americanas nas quais nós vivemos. Olhando para as nossas elites econômicas atuais, professor, o quanto o perfil delas ainda reflete a formação colonial, latifundiária e escravista que marcou a região? Nos seus aspectos decisivos, ela ainda reflete. A América, através da colonização, foi incorporada a um mercado mundial em formação, mas não foi incorporada em pé de igualdade. Foi incorporada como produtora de matérias-primas e de produtos que tivessem, digamos assim, um mercado no centro do sistema mundial, ou do mercado mundial da época, que era a Europa. Portanto, tinha que ter uma função periférica e subordinada. Nas colônias americanas, por exemplo, as potências colonizadoras impediram, de um lado, que se desenvolvessem produtos industriais que pudessem ser fornecidos pela metrópole, e claro que eram fornecidos muito mais caros, com um preço muito mais caro do que aquele preço com que eram vendidos na Europa, e se proibiu, inclusive, o comércio intercolonial, para que não se formasse um mercado interno e não se formasse um tecido econômico independente. Os processos da independência tenderam a quebrar com este monopólio derivado do pacto chamado Pacto Colonial e permitir o livre comércio com o exterior e o livre comércio interno. De outra maneira, não poderiam existir nações modernas e independentes. Mas a matriz produtiva original se manteve o latifúndio, se manteve a monoprodução ou a biprodução e se manteve uma produção orientada basicamente a produzir para o mercado mundial em condições de subordinação das potências que ainda dominavam e que continuam a dominar o mercado mundial, basicamente a Europa e essa grande filial da Europa que acabou sendo os Estados Unidos de América, certo? Que tiveram um passado colonial, mas que, a diferença da América Latina, conseguiram romper completamente com esse passado colonial a través de uma série de revoluções, a Revolução da Independência, a Guerra Civil Americana, que lhes permitiram se erguer como a principal potência econômica e política do século XX. Esse caminho também poderia ter sido percorrido pela América Latina. Não foi percorrido pela América Latina no século XIX. O meu livro busca explicar por que essa revolução econômica e política democrática aconteceu nos Estados Unidos da América e não aconteceu, ou aconteceu de maneira muito parcial, nos atuais países latino-americanos, onde temos, inclusive, algumas sobrevivências coloniais. Nesse destino divergente
da América do Norte e da América Central e do Sul, no meu entender, está a chave, certo, da sobrevivência colonial nas atuais nações latino-americanas e do destino que coube e ainda cabe à América Latina no mundo inteiro. O que pesou mais na visão do senhor para que essa dependência econômica não fosse superada? Em primeiro lugar, pesou o fato de não haver uma revolução burguesa, uma revolução capitalista na América Latina, em finais do século XVIII e no século XIX. Houve grandes revoltas que poderiam ter prenunciado uma revolução destas características. Não devemos esquecer que as revoluções burguesas não foram revoluções de minorias, foram revoluções populares que acabaram sendo encabeçadas pelas burguesias europeias. Na América Espanhola, nós tivemos a grande revolta indígena de final do século XVIII, que foi totalmente destruída e derrotada pelos colonizadores, inclusive com a solidariedade dos criollos, ou seja, dos europeus nascidos na América. Revoltas de cunho semelhante também tivemos no Brasil, de diverso tipo, mas a mais célebre de todas, sem dúvida, foi no século XVII o quilombo dos Palmares e outros quilombos desse tipo, que também tiveram lugar em outros países latino-americanos e caribenhos, certo? Pode-se dizer que o fracasso das revoltas que buscavam alterar as relações de propriedade, que buscavam tornar independentes as sociedades latino-americanas das potências colonizadoras e que buscavam alterar as relações de classe existentes nas colônias, foi a base da frustração do desenvolvimento histórico da América Latina. Mas isto não era um caminho absolutamente necessário. Aconteceu porque havia uma determinada configuração de classes e havia uma determinada configuração política que fez com que, quando nossos países nasceram para uma vida política independente, a revolução que levou a esta situação fosse encabeçada por setores que já tinham um papel dirigente na sociedade colonial e que não estavam em absoluto interessados em alterar as relações econômicas e as relações de classe existentes na colônia. Inclusive, em alguns casos, a pioraram. Por exemplo, a situação dos índios mexicanos não melhorou com a independência. Ao contrário, piorou com a independência, porque perderam alguns elementos de proteção social que na sociedade colonial lhes eram dispensados, certo? Pela religião, pela igreja, etc. Portanto, nós tivemos uma determinada configuração histórica onde atores se confrontaram com um resultado que não estava decidido de antemão e que acabou sendo um resultado que inclusive frustrou os grandes, digamos, dirigentes das independências latino-americanas. Como todo mundo sabe, as duas grandes figuras da independência da América do Sul e de parte do Caribe, que foram Simón Bolívar e José de San Martín, concluíram suas vidas no completo isolamento e ostracismo político. San Martín, o grande herói da independência da Argentina, do Chile e do Peru, morreu na França. E Simón Bolívar morreu isolado e ignorado. A frustração da vida dessas pessoas é um símbolo da frustração de um continente que se tornava independente, mas dentro dos padrões de uma sociedade que mundialmente ainda era dominada pelo colonialismo, já não pelo colonialismo ibérico, mas sobretudo agora pelo colonialismo britânico, o colonialismo inglês. Parte do livro, professor, também é dedicada ao papel histórico do imperialismo dos Estados Unidos na região. Essa dominação ganha uma nova roupagem atualmente, né, com as pressões, por exemplo, de Trump sobre o Brasil e outros países que ficam evidentes nesse momento histórico? Efectivamente, o imperialismo norte-americano se configura no último quartel do século XIX, embora já desde 1823, com a famosa doutrina Monroe, América para os americanos, os Estados Unidos definia uma vocação expansionista, que o levou, em 1847, a anexar quase metade do território mexicano, que constitui atualmente os estados do sul dos Estados Unidos. Califórnia, Arizona, Colorado, Novo México, Flórida, eram territórios mexicanos, certo?
Por tanto, esa dinámica expansionista que levou os Estados Unidos a definir a América Latina como seu quintal e que se expresou nos primeiros tempos do Império Americano, non somente na ocupación do México, mas tamén na ocupación temporaria de diversas regiões do Caribe e da América Central, o Haití, a Nicaragua, etc., certo? Definiu uma dinámica nova do imperialismo. Nos Estados Unidos, nos territorios que ele ocupou, non os transformou en colonias, anexou o norte do México, anexou a ilha de Porto Rico, certo? Depois da Guerra Hispano-Americana de 1898, e definiu a partir de então uma dinâmica expansionista, primeiro nas Américas, que o levaria a ter, depois da Primeira Guerra Mundial, uma dinâmica de características mundiais até se transformar no imperialismo dominante no mundo inteiro até o día de hoxe, certo? Iniciado con esas características a pouco máis de un século, 110, 115 anos, certo? E que actualmente domina cada vez con máis dificultades o mundo. A idea que foi expresa inclusive por un responsable da política externa norteamericana de Donald Trump perante o Parlamento, que dice con todas as letras: América Latina tem de voltar a ser o nosso quintal, como tinha dito Roosevelt no inicio do século XX, define claramente que, independentemente de questões de carácter cosmético, nem todos os governos norteamericanos se expresaran dessa maneira, a esencia da questão, a saber, que o imperio americano, o imperialismo americano, tem como base sólida, como base a partir da qual se projetou para o mundo inteiro, continua sendo a América Latina, continua absolutamente presente. As medidas adoptadas por Trump en relación a América Latina, y en particular as medidas tarifarias, a guerra comercial declarada contra o Brasil, se inscreven dentro desa dinámica histórica. Elas non poden ser atribuídas á loucura pasajeira de un mandatario norteamericano, embora eu non daría moito dinheiro, certo, pela sanidade mental de Donald Trump, mas iso é outra historia completamente diferente, certo? Mas na verdade se inscreven dentro de unha lógica, e esa lógica é a lógica da dominación imperial da América Latina como base e condición para a dominación imperial dos Estados Unidos da América sobre outras regiões do mundo e seu papel, que continua até o presente, de potencia dominante política, econômica e militarmente no mundo inteiro. Professor, todo o livro, né, ele trata de demonstrar que as bases da nossa desigualdade social foram ali estabelecidas em grande medida nesse processo de colonização da América. Diante disso, quais são os caminhos possíveis para escaparmos dessa herança? Os caminhos são, evidentemente, os que a América Latina já começou a trilhá-los no século XIX, certo? Em inúmeras revoltas e tentativas de revoluções frustradas no século XIX, nos mais diversos países da América, e que continuaram no século XX, a través de movimentos sociais, políticos e intelectuais que apregoaram, por exemplo, desde finais do século XIX, certo? A União Latinoamericana para opor uma força comum, certo? Aos impérios coloniais, em primeiro lugar aos europeus, mas também, e depois com maior ênfase, ao próprio império norte-americano, certo? Movimentos deste tipo non faltan na historia da América Latina, certo? Por a grande reforma universitaria iniciada en Córdoba, Argentina, que se expandiu por prácticamente toda a América Latina, con a exceção do Brasil, certo? Os movimentos revolucionarios como o de Augusto César Sandino, a revolta de Salvador, tudo na década de 30 na América Central, a Revolución Mexicana na década de 20, as revoluções que percorreram, certo, a história da América Latina durante toda a segunda metade do século XX, certo? En especial a Revolução Boliviana de 1952, que teve uma continuação extraordinária na Revolução Cubana de 1959. Ou seja, que nós temos, se nos situarmos na dimensão histórica do Império Americano e da dominação imperialista sobre o mundo, nós temos que, em matéria de revolta contra essa situação, nos apoiarmos na dimensão histórica que tem a revolta latino-americana contra o imperialismo. Mas está claro, e assim foi demonstrado pela Revolução Boliviana, pela Revolução Cubana, certo? E também pelas revoluções fracassadas, que essas revoluções que tenderiam a uma
independência econômica e a completa emancipação política da América Latina hoje só poderiam ser realizadas se elas fossem, além de revoluções políticas, revoluções sociais. E por revoluções sociais estou me referindo aos conflitos de classe fundamentais que são os próprios a toda a sociedade capitalista que existem na América Latina e também a todos os outros conflitos que opõem minorias que se organizam em movimentos como o movimento negro, o movimento feminino, enfim, os diversos movimentos, o movimento dos povos originários que reivindican sua condição de tal, certo? Que estão, de fato, objetivamente situados dentro de uma dinâmica histórica geral na qual a vitória pela emancipação da população afrodescendente, pela emancipação das populações originárias, pela emancipação da mulher, etc., se situem dentro do contexto geral da emancipação social e nacional da América Latina. É possível olhar com otimismo para o futuro da região, para a gente fechar a nossa conversa? Eu sou absolutamente otimista, certo? Porque eu, como historiador, confio na história, certo? E ao estudar história, eu vejo que as coisas nunca ficam. A história é, como disse um grande historiador, a ciência da mudança. E qualquer coisa de contraproducente ou de ruim que esteja acontecendo neste momento é sempre passageiro, não dura, certo? E o que prevalece no final da história, certo, é a impulsão progressiva. E essa impulsão progressiva e progressista, certo, que a história tem, se verifica na própria história da América Latina. E eu escrevi esse livrinho com a intenção exatamente de provar isso, certo? De provar que um continente que foi castigado como nenhum outro em matéria de matanças realizadas em prol de interesses particulares, repito, como disse Todorov, a América foi o teatro do maior genocídio da história da humanidade. Porém, a América vive, a América avança e a América será livre, totalmente livre, num futuro talvez não muito longínquo. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado ao senhor por essa conversa no Mundo Político e sucesso na continuidade da divulgação da obra. Muito obrigado a você e muito obrigado a todos os ouvintes e os televidentes pela atenção dispensada. Um abraço. Eu conversei com o historiador e professor da USP, Oswaldo Cogiola. Falamos sobre o livro de sua autoria, América Latina, do colonialismo ao imperialismo. A obra, em lançamento pela LF Editorial, destaca as raízes das desigualdades e os desdobramentos das independências em diferentes países da região. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.